Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos bate-papo das quartas-feiras, né? Estudando junto um pouquinho da doutrina espírita. Rogamos ao Pai da vida que nos abençoe, aos bons espíritos que se possam nos intuir, nos inspirar, para que juntos possamos entender um pouquinho mais dessa verdadeira doutrina de vida que nos foi colocada às mãos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós na noite de hoje. Como sempre, temos que dar créditos, né, à autora do livro. Nós e o Mundo Espiritual, da Sara, que chegou às nossas mãos através do Nazareno Feitosa e que nos alimenta, por assim dizer, dos pequeninos tópicos que a gente comenta nas quartas-feiras. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre espíritos sofredores. O tema assim fala, nossa, mas sofredores, né? Mas nós vamos entender que não é bem como a expressão da palavra assim pega nosso coração. Temos como nos livrar desse sofrimento, sim, tá? Então vamos lá. O que a Sara nos diz? Ela diz assim, ó, na escola, ao final de cada período letivo, procede-se a um exame, uma avaliação do aproveitamento de cada aluno, que cada aluno, aliás, teve durante aquela etapa. A Escola da Vida Planetária também promove avaliações periódicas, e uma delas ocorre de forma natural após o desencarne ou morte, para os que não são espíritas. Por isso, dizemos que a morte é um encontro com a verdade. Na dimensão espiritual, vamos encontrar o que nós mesmos criamos através das nossas ações e também omissões quando aqui na Terra. Toda a nossa existência é regida por leis muito sábias, perfeitas e justas, que sempre nos levam a colher exatamente aquilo que semeamos. Foi por isso que Jesus afirmou: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Vejamos bem, nós temos o Evangelho a nos orientar, e quando o pessoal fala assim, essa tal de ação e reação, causa e efeito é coisa de espíritas. Não é. Jesus, lá há mais de 2000 anos, já vinha nos alertando que a cada um será dado conforme as suas obras. Por isso que a gente sempre fala aqui nos nossos bate-papos, e não custa repetir, porque é algo que nós vamos levar para a eternidade. Todas as religiões do planeta Terra ensina e clama aos seus frequentadores para que sejam bons, para que façam caridade, para que não ultrapasse as leis divinas, né? As leis dos homens nós sabemos que são falhas, mas as leis divinas não. Então, quando nós ouvimos falar, não, isso está pagando, não, ninguém está pagando nada, meus irmãos queridos. São consequências das nossas escolhas. A misericórdia de Deus é tanta que nos deixa fazer o que bem entendermos, através do nosso livre-arbítrio. Mas, o que plantarmos, nós vamos colher. Tá? E o que a Sara continua a nos dizer? Essas leis geram os mecanismos de causa e efeito, pelos quais toda ação provoca uma reação. Tá ok? Assim, ao desencarnarmos, vamos encontrar na dimensão espiritual condições boas ou más de acordo com o uso que fizermos dos bens que a vida nos concedeu e com as ações que praticamos. Porque por vezes nós encontramos irmãos nossos com tanta coisa, a gente fala, meu Deus, ele foi, como for assim, abençoado por Deus por ter tudo isso, né? Mas, meus irmãos, a prova é muito difícil para quem tem muita coisa.
A doutrina espírita já nos mostrou que nós temos que saber administrar os bens que Deus nos empresta. Nós não levamos nada daqui, né? Então, o que nós fizemos ou fizermos com os bens que a vida nos concedeu, com as ações que praticamos com esses bens, né, é que nós vamos prestar conta. A gente vê muitas vezes na mídia, né? Não é crítica, tá? Não é crítica. São episódios para nós pensarmos, justamente falando sobre esse assunto hoje, como na doutrina espírita. Por vezes a gente vê na mídia, fulano de tal, a atriz fulano de tal, ou a celebridade fulano de tal, pousou para a foto, ou foi em determinada coisa com uma bolsa de 30 mil dólares, ou vestiu um vestido de 50 mil dólares, né? Foi agraciada nesta vida por empréstimo, né, de bens materiais. Agora, o que ela está fazendo com isso? Cada um faz aquilo que a sua consciência lhe manda. Voltando ao que Jesus disse. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Não é para nós invejarmos, né? As pessoas, fulano mudou para uma mansão de não sei quantos milhões de dólares. Não, que bom. Ele que faça bom proveito dos bens que Deus lhe emprestou, né? Continuando. Há um velho e sábio ditado que disse: quem semeia ventos, colhe tempestades. Essa é uma verdade cósmica. Portanto, quando passarmos para o mundo espiritual através da morte, vamos colher exatamente o resultado de tudo o que aqui plantamos. De nada, olha que interessante isso aqui que a Sara colocou para nós refletirmos, olha só. De nada valerão os pistolões espirituais, tais como missas, orações, novenas, remissões e outros atos semelhantes, porque toda pessoa responde por suas ações e não há como burlar essa lei, não há como enganar a Deus. Certa feita, estudando na nossa casa espírita, surgiu um comentário, né, a respeito de essas pessoas que se convertem a determinada religião ou a determinada entidade religiosa, escola religiosa, coloca uma Bíblia debaixo do braço e a partir do momento ela diz: eu estou salvo por Jesus. O que diz a doutrina espírita a respeito, né? E nós fomos pesquisar e fomos estudar a fundo essa situação. E a doutrina espírita diz: a partir daquele momento para frente, se ela mudou os seus comportamentos, se ela alterou seus modos de pensar, de viver, as suas ações, né? Começou a viver dentro do que diz o Evangelho, dali para frente, parabéns. Agora, o seu passado daquela encarnação tem acerto para ser feito, sim. Mas ela se converteu, não tem problema. O que Jesus disse? A cada um será dado de acordo com as suas obras. E as obras para trás? Porque surgiu essa conversa em virtude de um grande cidadão brasileiro, né, fora da lei, que se converteu a uma... E o pessoal falou: mas então a partir de agora ele está salvo. Peraí, dali para frente, se realmente houve uma conversão sincera em cima da Bíblia, em cima do Evangelho, da vivência evangélica, da vivência evangélica moral junto a Jesus, dali para frente ele terá uma nova vida, serão novos horizontes. O seu feito dali para trás tem que ser acertado, tá? Tem que ser acertado. Não vamos nos enganar para deixar, estou perto, já passei dos meus 70 anos, estou perto de voltar para casa, então vou começar a
a buscar Jesus, mas o meu passado eu tenho que acertar. Tá ok? A Sara continua a nos dizer: a morte, na verdade, situa cada espírito para a situação ou faixa vibratória apropriada e merecida. Isso funciona de forma inapelável pela força da lei das afinidades vibratórias. Cada qual com seu, cada qual. Quem foi mal por um período, depois se transformou, nesse período que ele foi mal, que prejudicou o seu semelhante, vai ter que acertar. Será atraído pela lei da afinidade vibratória. E a Sara continua. Esse aqui que eu achei interessante para nós espíritas, principalmente. Tá? Ela diz assim: as pessoas muito apegadas aos bens terrenos, à casa, aos móveis, ao trabalho, às amizades e curtições, geralmente permanecem imantadas aos ambientes onde viveram. Prestem atenção. Isso é muito prejudicial à sua evolução. O espírito liberto da carne deve libertar-se também de todas as condições materiais e reiniciar suas experiências, atividades e aprendizados no mundo espiritual, visando sempre seu crescimento interior. Ah, isso é fácil? Não, claro que não. Nós temos corações queridos nossos aqui. E ao nos separarmos desses corações, nós vamos sentir, sim, será uma luta hercúlea para nós conseguirmos nos desvencilhar desses afetos, desses apegos. Mas tendo já a consciência de que nós devemos fazer isso, nós já vamos colocando no nosso campo mental, na nossa caderneta: eu preciso me desligar disso tudo. Essa é a proposta, né? Inclusive está no Evangelho de Jesus também, não é verdade? E ela continua: os espíritos que não conseguem afastar-se dos ambientes em que viveram também são conhecidos como sofredores. Lembra que eu falei no começo? O título Espírito Sofredor, nós falamos: nossa senhora, então a pessoa que fica ali com um corte no braço sofrendo. Não. Onde está o sofrimento desses nossos irmãos? Justamente por não conseguir se desligar, se desapegar da casa, dos terrenos, dos móveis, do trabalho, do seu círculo familiar, das suas amizades, das suas baladas, como ele diz aqui, né? Geralmente, as suas curtições, né, por assim dizer. Esses são os sofredores que a Sara está nos dizendo. Porque ele não consegue nem ir lá para lá e nem para cá, porque para cá também não tem como voltar. Né? Então ele sofre por isso. E ela continua: as mazelas, problemas e doenças que os perturbaram antes do seu desencarne permanecem vivos em suas mentes. Vejam só, nas suas mentes. Não no seu corpo, que o corpo já foi enterrado, junto com o duplo etéreo, né? O que está é o corpo, é o espírito, e o seu corpo perispiritual, que nós chamamos de perispírito. Então, permanecem em suas mentes, projetando-se em seus perispíritos, ou nos seus corpos espirituais, é o que está acompanhando o espírito. Com isso, eles continuam sentindo as mesmas dores e angústias dos seus últimos tempos na Terra, mas todos aqueles que não conseguiram se desvencilhar. Por isso que são dados como sofredores. Agora, aqueles que já conseguiram, bom, eu estou em outro plano. Aqui ninguém mais vai me ouvir, ninguém mais vai me atender. O que ficou aqui, o que era meu, entre aspas, que está aqui, na realidade não é meu, Deus me emprestou e eu estou devolvendo. Obrigado, Senhor. Vou seguir com os amparadores que ali estão me aguardando para a nova caminhada. Mas se eu ficar, o meu corpo mental vai projetar no meu perispírito as dores do meu corpo físico que foi enterrado. É isso que a Sara está nos dizendo. As angústias dos últimos tempos que eu tive aqui na Terra. Se eu me desvencilhar disso e seguir, não vou sentir nada disso. Eu vou começar uma nova caminhada com novos instrutores, com novas orientações, novos aprendizados. Né?
Quem assistiu o filme Ghost, embora meio fantasioso, mas traz muito da realidade espiritual. Enquanto aquele ator, ou espírito, entre aspas, que morreu, que ainda ficou envolvido com as coisas da Terra, ele não teve oportunidade. E olha que quando ele morreu, vieram os amparadores para levá-lo, e ele não quis ir, quis ficar. Então sentiu no corpo, na pele, como diz assim, no corpo espiritual, tudo que as pessoas estavam passando, tudo que ele sentia, os seus sentimentos. A partir do momento que ele se entregou, assim, aceitou o auxílio daqueles amparadores, ele foi embora. Os que aqui ficaram, continuando a vida. Né? Aquilo tem muito de interessante para a gente estudar. Vamos continuar com a Sara. Ocorre que essas dores, angústias, aflições nutridas pelos sofredores repercutem também nas pessoas sensíveis das quais eles se aproximam, podendo causar-lhes inúmeros transtornos e até mesmo doenças que os médicos não conseguem diagnosticar nem tratar de forma correta. Para nós espíritas, isso é um processo natural. Muita gente não consegue. Fala, mas por que, gente? Fui no médico, eu estou sentindo uma coisa, uma angústia, o médico não acha nada. Os laboratórios deu tudo, meus exames todos estão tranquilos. Por quê? A aproximação de algum coração, algum ente querido, que não conseguiu se desvencilhar, e a angústia que ele tem em não conseguir nem ir para lá, nem para cá, ficar naquele meio termo, não se desapegar das coisas daqui, ele se apega em quem? No nosso campo vibracional, fica perto da gente e nos transmite, para os sensitivos, nos transmite esse mal-estar, que os médicos não acham. E esse mal-estar vai indo, vai acabando causando uma doença física. Né? Então, a Sara continua nos explicando que, por essas e outras razões, quando se suspeita da presença desses espíritos sofredores, sejam eles quem forem, amigo, parente ou não, a frequência a um centro espírita é muito importante, porque lá na casa espírita, além dos esclarecimentos e orientações que ali são ministradas, esses espíritos também são devidamente assistidos e encaminhados, ou seja, olha, meu irmão, você não está fazendo bem nem para você, nem para essa criatura que você ama. Você precisa se tratar. Você precisa ser orientado. E os espíritos que ali trabalham, com toda certeza, com um cabedal imenso de conhecimento, vão conseguir convencê-lo, vão conseguir orientá-lo de uma forma bem melhor. Né? Continuando. Aqui vem outra pegada. Né? Essa aqui também dói, porque muitos de nós temos conhecidos, familiares nessa situação. Ó. Da mesma forma, quem pratica suicídio sofre muito no plano espiritual. Há inúmeros relatos de espíritos ex-suicidas narrando seus sofrimentos verdadeiramente atrozes e, regra geral, de longa duração. Porque nós temos, meus irmãos queridos, uma etapa nesta encarnação. Ninguém vem aqui para passar... você vai lá passar 2 meses, tá? Não. Na hora que você cansar, você volta. Não. Todos têm um dia de chegar e um dia de voltar. Se nós adiarmos, só tem uma forma de adiar, que é através do suicídio. Se nós adiarmos essa etapa através do suicídio, esse tempo que restava ainda para a gente continuar na nossa tarefa, dizem os espíritos que é o tempo do sofrimento. Por isso que diz aqui de longa duração. Né? É claro que as situações variam, porque quem ampara é a escola da nossa querida Mãe Maria de Nazaré, que ampara esses nossos irmãos que se equivocam dessa forma. É claro que, além das situações variam de caso para caso, mas sempre o suicídio representa terríveis sofrimentos a quem o pratica, refletindo-se em suas futuras encarnações. Ou seja, ninguém suicida tomando um copo d'água. Né? A gente suicida normal, as pessoas se jogam no prédio, dão um tiro no ouvido, tomam veneno. Então, alguma coisa ele estraga no corpo físico dele e que vai refletir em suas futuras encarnações. Agora, olha o mais interessante disso aqui. Ó. Os espíritos suicidas geram uma vibração tão pesada e hipnótica que a sua presença pode até induzir uma pessoa reencarnada a praticar ato idêntico. Então nós temos que ter muito cuidado. Na família tem um suicida, tem uma pessoa que se matou, se equivocou, se desesperou, se matou.
Beleza. Se dentro da família alguém tiver sentindo um troço pesado, uma coisa ruim, aquele mal-estar, começar a entrar em depressão, cuidado, muito cuidado. Porque muitas vezes aquela mesma sensação que aquele coração querido que está do outro lado sofrendo desesperadamente pelo equívoco que cometeu, pode levar aquele outro ali a cometer o mesmo ato. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente as casas espíritas que estudam, que buscam nesse campo auxiliar os desencarnados. Tá? E ela termina dizendo uma coisa muito boa também nesse último parágrafo da Sara, dizendo assim, ó, também aquelas pessoas que vivem em desacordo com as leis de Deus, praticando a violência, a avareza, prejudicando o próximo, vivenciando o orgulho, a prepotência e outros valores negativos, assim como vícios e maldades, os mais diversos, depois da morte, irão situar-se em zonas vibratórias compatíveis com seu próprio estado espiritual. Por isso que o umbral grosso, segundo nos informa a doutora Mônica Medeiros, está acima de autoridades, grandes autoridades, espíritos que foram grandes nomes enquanto encarnados. Tá? E ela termina dizendo, depois da morte, cada qual recebe exatamente o que fez por merecer durante sua vida na Terra. As posições que ele ocupou aqui não têm qualquer valor no mundo espiritual. Meus irmãos queridos, nós ficamos pensando, e esses nossos, no Brasil, e esses nossos políticos que com uma caneta na mão conseguem modificar a vida de milhares de pessoas através da corrupção. Muitas vezes uma canetada dele, lá no interior, morre gente de fome, morre criaturas por falta de remédio, né? Essas arbitrariedades que a gente vê acontecer na política brasileira. Estudando um capítulo desse, essas pessoas, essas personalidades são dignas de dó, de pena, de nossa compaixão. Embora nem todo brasileiro está disposto a orar ou pedir por essas pessoas, porque nós sabemos o que o Brasil já passou até agora, vem passando, né? E nós só pedimos a Deus que ilumine as autoridades brasileiras e que ajude esse povo sofrido. Né? Muitos aí passando por situações lamentáveis por causa de posição ideológica de um ou de outro. Mas isso não cabe a nós. Para nós cabe orarmos, agradecer a Deus pela reencarnação e procurar o máximo possível assimilar os ensinamentos de Jesus, assimilar principalmente o desapego. É muito difícil, meus irmãos, muito difícil. Vamos desapegar. Não é fácil. Desapegar dos corações queridos, desapegar dos bens materiais, não é fácil. Mas nós temos que exercitar no dia a dia. Vamos lá, que deu o nosso horário. Né? Que a paz do Mestre permaneça conosco. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.